Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer esse trabalhinho que ficou bem bonito, né? É bem fácil de fazer, simples também e fica super bonito, tá? Eu tô usando essa toalha, ó, toalha, o pessoal às vezes me pergunta a marca da toalha que eu uso, são essa marca aqui, Linha Bela, ela é um tecido aqui aveludado, tá? E se comprarem, peçam para bordar, que daí ela vem com essa barra de etamine aqui para que fica mais fácil de bordar, tá? Então são desta marca e esta cor que eu tô usando hoje, 3137, é uma corzinha amarelinha, um creme assim bem bonitinho, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou fazer o gráfico, né? Muitas pessoas me pedem gráfico, eu não tenho gráfico em papel, pessoal, eu não consigo fazer naquele papel quadricular. Então eu mostro como fazer no tecido, caso vocês queiram passar para o papel, aí fica mais fácil, tá? Então esse primeiro videozinho eu vou fazer com o gráfico e no segundo vídeo eu mostro como fazer o bordado. Então, para quem está chegando agora e não assistiu meus vídeos, geralmente eu marco o centro do tecido, eu junto aqui as duas bordas do tecido, alinha bem direitinho essas duas costuras aqui e frisa com a mão aqui no meio. E faz uma marcaçãozinha aqui bem onde dá o meio, vocês façam uma marcaçãozinha. Depois eu pego a canetinha mágica, essa canetinha aqui, ela apaga, caneta mágica da Círculo, tem outra marca que tem também, que apaga assim com calor, não me lembro agora o nome dela. Então eu uso essa canetinha para reforçar aqui onde eu fiz o friso com a mão. E aqui eu conto quantas tramas tem na barra do tecido, né? Para achar o meio bem direitinho. Essa minha barra aqui, dessa marca aqui, ela tem 62 tramas na altura, essa barra. Então eu conto até o 31 e já faço uma marcação em todo o tecido, assim fica mais fácil de eu ir fazendo a distribuição do gráfico. Outra coisa que eu faço, né, para quem não viu meus vídeos anteriores, eu tenho o hábito de prender aqui, ó, para não ficar manuseando esta parte do tecido, aqui no caso da toalha, para evitar de sujar, né, e ficar manuseando aqui a parte que a gente não vai bordar e diminui o volume do tecido também, ó. Então eu prendo até no avesso, eu uso esses alfinetes, porque na hora de bordar ele não engancha, pondo ela do lado do avesso, tá? Aqui, ó, aqui a linha passa, não engancha. Se puséssemos isso aqui para frente, a linha vai enganchar aqui. Então eu prendo no avesso, prendo toda a barra, né? Que eu não vou usar, ó, essa parte toda eu não vou usar, então eu prendo aqui, tá? Aí fica, mantenho o tecido limpinho, né? O trabalho limpinho. Todos os meus trabalhos eu vendo, né? Eu tenho uma loja virtual no Elo7, então todos os meus trabalhos ficam à venda lá. Então eu procuro cuidar para não sujar, para ficar bem caprichadinho, né? Depois então que eu achei o centro do tecido, a partir daqui eu distribuo para os dois lados, né? Daí fica o bordado bem distribuído e bem centralizado, fica bem caprichadinho, fazendo desta forma. Partindo então aqui do centro, eu começo a fazer o gráfico. Só lembrando, eu faço gráfico para quem gosta de ter o gráfico e acompanhar o bordado com o gráfico, tá? Mas não precisa riscar ele, caso vocês não queiram. Eu vou só mostrar como vai ficar o projeto, né, do desenho, assim, do bordado. Caso queiram passar para o papel, depois fica mais fácil então, tá? Já que eu não tenho eles em papel. Então, a partindo aqui do meio, pulei tramas, eu chamo esses fiozinhos, cada fio desse do tecido eu chamo de tramas, tá? Então eu digo assim, pular uma trama, pular duas, pular três. Tem gente que conta furinhos, daí se eu disser pular 4 tramas, vocês considerem 5 furinhos, é sempre um a mais do que as tramas, tá? No caso aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 e vou vir um para a direita e vou fazer um pontinho aqui, ó, de 2 tramas ou 3 furinhos. O mesmo para cá, aqui eu pulo um para a esquerda e faço outro pontinho de 2 tramas. Essa flor do meio eu fiz diferente das flores do lado, mas vocês podem fazer todas iguais, tá? Eu vou mostrar as duas que eu fiz, que daí vocês podem escolher. Ó, por exemplo, aqui eu fiz um ponto de 2 e repeti, fiz 2 pontinhos de 2. Eu fui fazendo de 2 em 2. Os próximos pontos eu aumentei mais 2. Então fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fiz 2 pontinhos de 4 tramas ou 5 furinhos. Depois subi e fiz mais 2 de 6. Fui aumentando de 2 em 2. Ó, fiz um ponto de 6 e mais um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas ou 7 furinhos. Aí depois subi e fiz mais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um de 8, tá? Essa é a primeira metade da pétala. 2 pontos de 2, 2 de 4, 2 de 6 e 2 de 8. Vocês reparem que eu fiz alinhado aqui no meio e fui aumentando para cá. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou alinhar deste lado e vou diminuir para cá, tá? Então, tudo que eu fiz para baixo, eu vou repetir para cima. Tem 2 pontos de 8, eu vou fazer de novo 2 pontos de 8 aqui. Tudo que eu fiz ali para baixo, eu vou fazer aqui para cima. Então, fiz mais 2 pontos de 8, agora alinhado por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto de 6 e mais outro, são 2 de 6, alinhado por aqui, 1, 2, 3, 4, um ponto de 4, mais outro de 4, alinhado por aqui, 1, 2 e 1, 2, 2, 4, 6 e 8, 8 duas vezes para cá e duas vezes para cá, ó. Mais 8, 6, 4 e 2, tá? Vocês perceberam? 2, 4, 6, 8. Chegou no 8, eu repito de novo, só que inverti o alinhamento. O alinhamento ficou por aqui agora. E no início ele fica por aqui, ó. Tá? E isso a gente faz com todas as pétalazinhas. Fica assim, então, essas duas primeiras pétalas. E todas as outras são iguais. Caso vocês queiram virar o tecido para ficar essa parte aqui para cima e fazer exatamente a mesma coisa, pode ser feito, tá? Senão a gente conta aqui mesmo, né, a partir deste centro a mesma coisa. Que nem contou aqui 1, 2, 3, 4 lá para cima, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, pula um pro lado, faz um pontinho de 2. E para cá também, pula uma traminha pro lado e ó. Tá? Depois essas duas tramas vão ficar separadas aqui no meio. As pétalazinhas ficam separadas por duas tramas. Aqui todo o processo se repete. 2 pontos de 2, 2 de 4, 2 de 6, 2 de 8. Depois repete 2 de 8 e inverte a posição. E assim a gente faz todos, ó. Primeiro sempre alinhado pela parte do meio aqui da florzinha, ó. O alinhamento aqui um do lado do outro, aqui também vai ser o alinhamento deste lado, até chegar no oitavo, depois inverte. Pessoal, o resultado final da florzinha fica assim. Esse é o gráfico desta florzinha. A outra que eu fiz nas pontas, eu não fiz 2 em 2, eu fui aumentando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu não fiz de 2 em 2, eu fui aumentando um por um. É mesmos tamanhos, né? Só que em vez de fazer 2, 2 e 2, eu fui aumentando um por um. Aumentei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a florzinha assim ficou retinha aqui, ela não fica com os degrauzinhos, mas é o mesmo tamanho da florzinha, tá? Depois eu mostro pra vocês. O próximo detalhe que eu fiz, né, um risquinho pra cá, depois veio pra cá e subiu. Eu fiz este pontinho alinhado com este último, com o primeiro ponto de 8 tramas aqui, eu fiz bem do lado dele, 1, 2, e fiz mais 2, eu fiz 2 pontinhos de 2 tramas aqui, tá? E depois pulei pra cá, ó, aqui do ladinho dele, fiz 1, 2 de novo, e aqui mais 2, eu fui pulando de 2 em 2, aqui do lado, ó, na segunda trama, eu pulo pro lado e faço mais 2,
Ó, aqui desse pontinho eu pulo pro lado e faço mais 2. Eu fui pulando assim de trama em trama até fazer 5 joguinhos desses. Daqui pulei pro lado e fiz mais 2 pontinhos. Ó, ficam assim, tá? Ó, vocês percebam que eles são alinhados aqui, ó. Eles ficam na mesma trama. Vou riscar só para vocês verem direitinho, tá? Mas não é para fazer o ponto aqui. Ó, então ficou 2 aqui, do ladinho ficou mais 2, 2, 2. São 5 joguinhos aqui. E agora isso mesmo a gente vai fazer até lá embaixo. Vocês percebam, ó, que ele terminou aqui uma trama acima dos nossos 2 últimos pontinhos. Vocês percebam, ó, ele terminou aqui acima desse último pontinho de 2 tramas, tá? Caso vocês queiram aqui embaixo saber onde ele vai terminar, né? Vocês podem até traçar, ó, aqui embaixo deste último pontinho, ele vai terminar aqui nessa traminha. Todos vão terminar e começar, né? Aqui, ó, caso vocês quiserem fazer a marcaçãozinha que nem aqui, ó. Ah, podem até fazer uma marcaçãozinha. Vocês sabem, quando chegar ali, vai ter que fazer a virada, vir até aqui embaixo, chega aqui, faz a virada e sobe. Alinhou aqui, faz 2 para baixo agora. Pula para cá, faz mais 2. E assim vai descendo, ó. Daqui desse pula, faz mais 2. Eles ficam no mesmo alinhamento. A sequência seguinte começa no mesmo alinhamento da anterior. E assim a gente vai fazendo até lá embaixo. Vocês observem aqui, ó, que ele vai dar exatamente, ó, vai terminar 2 tramas, 1, 2, ó, bem na nossa marcaçãozinha, tá? Então tá bem certinho. E agora daqui a gente vai repetir esses aqui, esses 5 que a gente fez aqui, a gente vai repetir pra cá, ó. Daqui pula, faz mais 2, começa a subir. E aí faz 5 sequências de novo, que nem fez lá no início. Neste lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer 5, que nem fez aqui, até chegar na nossa linhazinha, e aí vai subir até lá aquela linhazinha, e aí faz mais 5, tá? O mesmo que a gente fez aqui, a gente faz pra cá. Começando, né, não esqueçam, alinhado com este, ó, depende, né, o último ou o primeiro, é esse ponto aqui, né, olhando daqui para cá é o primeiro, olhando daqui para lá é o último aqui, então, né? Este pontinho aqui de 8, a gente pula pro lado e faz 1, 2. Ó, ele é bem alinhado com com o nosso, começa do lado do ponto aqui. E aqui tudo de novo, faz as 5 sequências, depois inverte e vai subindo. Daqui agora a gente sobe até lá aquela risquinho, tá? Quando chegar aqui no meio, vocês observem que eles vão ficar 4 juntos, ó. Por exemplo, eu vou até fazer com a cor diferente para vocês verem como ele vai ficar aqui no meio, ó. Tá? Ó, daqui pro lado, vai ficar assim aqui no meio, ó. 2 de um lado. Vai ficar um joguinho com 4 aqui, ó. Tá? É assim mesmo, ó. Dá pra ver, né, como ele fica. São 2 pontinhos de um lado e aqui a gente sobe até lá em cima normal. Ó, chegou aqui na nossa linhazinha, a gente sabe que tem que inverter o sentido e começar a ir pra baixo. Então daqui, ó, faz os 5 aqueles que nem nós fizemos ali no início. Vocês podem até conferir se eles estão no mesmo alinhamento aqui, ó. Ó. Tá? Vocês percebam, ó, que elas terminam no mesmo alinhamento, na mesma linha, na mesma trama. Tá?
Eu fiz este meu assim, separado um do outro, depois eu pulei 10 tramas e fiz de novo esse desenho, né, que nem tá bordado ali, eu mostrei para vocês. Eu separei. Caso vocês queiram daqui fazer outra florzinha e fazer tudo de novo, pode fazer emendado. Eu fiz ele separado para ficar diferente, mas pode fazer. Caso queiram fazer agora de novo a florzinha, essa mesma florzinha, é só repetir ela aqui, tá? No meu eu pulei 10 tramas e fiz de novo esse detalhe todo. Pro lado de cá, mesma coisa. Tá? Vocês aqui, a partir deste último pontinho, vocês vão começar aqui 2 pontos, né? Fazer as 5 sequências até lá e depois desce. E aqui também, ó, do último pontinho, ó, tá aqui, façam os 2 e vão subindo, né, até aqui. Vocês podem fazer a marcaçãozinha, que nem eu disse, ó, ver se eu consigo, ó. Podem fazer a marcaçãozinha que vocês sabem, quando chegar nesta linhazinha, vocês têm que inverter o sentido do ponto. Tá? Vocês vão fazer 5 e depois desce até lá embaixo, depois sobe 5 e assim faz para os dois lados. Ó, pessoal, fica assim então esse primeiro detalhe, tá? É bem simples, né? Bem fácil de fazer, né? 5, depois desce até lá embaixo, se quiser marcar ali onde ele vai ter que parar, né? Facilita fazer as marcaçõezinhas ali, tá? O próximo detalhezinho, eu fiz aqui um quadradinho contando, ó. 1, 2, 3, comecei a partir do quarto joguinho aqui, ó, tá? Aqui do meio, pra vocês verem direitinho, tá? Eu contei este, 1, 2, 3, 4. No quarto conjuntinho de pontos eu comecei a fazer, ó, aqui, ó, um pontinho, bem, vocês vejam que tá do lado deste aqui, tá? Eu pulei uma trama e fiz um pontinho de 2. E aí fui subindo. Esse eu fui subindo a cada trama, né? Como é que eu, ó, 1, 2, aqui do meio dele de novo 1, 2, aqui do meio 1, 2, eu parti sempre do meio do pontinho anterior, tá? Eu fiz de 2 tramas até chegar aqui neste ponto, ó, fui subindo 1, 2, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto a gente vai ter que fazer 2 iguais, um do lado do outro, porque é alinhado aqui com o meio, ó, aqui vai ser bem o meio do nosso desse quadrinho, né, ó, para vocês verem, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos, então os 2 pontos do meio, ó, tá? Ó, vou só marcar para vocês verem direitinho aqui, ó, ele tá alinhando com os pontinhos do meio, tá? Então aqui, como esses são os do meio, são os 2 um do lado do outro, e aqui depois a gente começa a descer de novo, ó, na metade ali do pontinho anterior, 1, 2, 1, 2, tá? Fiz aqui de novo, ó, e termina bem do lado deste aqui, desse conjuntinho. Se vocês contarem, vai ser 1, 2, 3, 4, ó, tá? Do lado do quarto conjuntinho eu comecei e fiz esses pontinhos. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 2 do lado aqui e depois desce. E aqui, ó, deste pontinho aqui para baixo eu comecei, ó, fiz de novo. 1, até chegar no meio aqui, ó, se vocês quiserem marcar, ó, aqui é o meio desse detalhe aqui, ó, né, onde tem 2 pontos para cima, 2 para baixo, então aqui é o meio, então eu tenho que fazer até aqui, pontinhos de 2 tramas, fui fazendo, 1, 2, até chegar no meio, ó, 1, 2, aqui vocês percebem que esse pontinho tá bem no meio, vocês estão dando para ver? Ó, vocês percebem que esse pontinho ficou bem no meio daqui, do meio deles, né? Daí a gente começa a inverte o sentido. 1, 2, ó, que faz um ponto para cima e um para baixo. E esse aqui é bem entre os dois. E aí aqui vem descendo. É bem fácil de fazer, bem simplesinho. Depois na hora do bordado vocês vão ver que é mais fácil do que fazer o gráfico, tá? Daqui de novo, ó, desse pontinho, pulei pro lado, 1, 2, aqui faz o 5. Tá, pessoal? Então esse quadrinho fica assim.
que eu fiz. É um detalhe, caso queiram fazer outro tipo de ponto, pode ser feito o pontinho aquele inclinado, duplo, fica bem bonitinho. Dá para ser feito aqui também. Fica assim então esse detalhe, e depois aqui dentro eu fiz mais uns pontinhos de preenchimento, assim, pontinho reto. Os pontinhos aqui dentro eu procurei fazer de 2 em 2 também, onde coube, vamos ver, 1, 2, 3, 4, aqui eu fiz, ó, um pontinho e fui aumentando, ó. Fui fazendo assim até chegar aqui no meio eu repeti e vim descendo, até chegar aqui onde coube os últimos 2, ó. Ó, fica mais ou menos assim. Ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, vocês podem contar 1, 2, 3, 4, aqui é o quarto ponto, ó, daqui de cima faz um pontinho, não encostando entre os dois, e aí vai subindo um pontinho para cada ponto até chegar em cima, e aqui para baixo também, ó, vai descendo um na diagonal até chegar aqui nos 2 pontos que ficam um do lado do outro. Vocês só podem fazer a marcação primeiro e depois liguem os pontinhos, tá? Na hora do bordado eu mostro melhor para vocês, tá? O gráfico aqui é para vocês terem uma ideia como vai ficando, mas depois na hora do bordado eu mostro melhor. A gente pega no meio do ponto aqui, ó, por exemplo, esse é o ponto do meio, ó. Então, né, é só achar aqui, ó, o meio dos 2 pontinhos é onde ele troca de sentido, então esses pontinhos do meio. Então, aqui entre eles que a gente tem que alinhar os pontos ali de dentro. Então, o primeiro pontinho que cabe, 1, 2, ó, pegando bem no meio é esse aqui. Aí depois a gente vai aumentando uma traminha para cada lado. Aqui no desenho fica meio confuso, mas na hora do bordado eu mostro direitinho. Ó, 1, 2, pega bem no meio. Ó, aí depois é só ligar os pontinhos aqui. Esses 2 do meio ficam juntos, né, um do lado do outro. É meio confuso de ver no desenho. Deixa eu tentar trocar a cor, não sei se vai ajudar. Aqui, ó, aqui é o meio dele, né, aqui é o meio do quadrinho. Então a gente tem que pegar um ponto, ó, 1, 2, que pegue bem no meio. O primeiro ponto que dá bem no meio, ó, senão aqui eu emendaria com esse, tá? Então eu faço do lado, aqui 1, 2, 3, 4 e vou aumentando, ó. Tá, pessoal? Fica mais ou menos assim. Depois, qualquer dúvida, vocês deem uma olhada no bordado, que eu acho que aí ajuda a entender melhor, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Vocês achem o centro aqui deste detalhezinho e façam o primeiro pontinho, que não encoste nos pontos que já estão ali, né? Eles ficam uma trama afastada e vai aumentando uma traminha na diagonal e depois diminui, ó. Vai ficando assim umas bolotinhas aqui dentro. Depois, na hora do bordado, fica melhor, tá? Então, aqui nesse lado a gente faz a mesma coisa e fica assim, então, o detalhe todo, tá? Esse é o gráfico principal, depois a gente só vai repetindo ele quantas vezes quiser. Tanto vocês podem fazer junto, aí emendaria aqui a florzinha de novo, faria a florzinha aqui de novo, e aí faz o mesmo detalhe pro lado. E assim vão fazendo. Eu fiz ele separado, eu pulei 10 traminhas um do outro e fiz de novo o mesmo desenho desse. Tá? Esse é o gráfico principal, então. E agora no próximo vídeo eu mostro para vocês como fazer o bordado. Tá bom? Não deixe de assistir, tá bem bonitinho. Até lá!